Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa, pede, do que aquilo que você concebe na sua mente. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em João capítulo 21. João capítulo 21, assentados, mas com temor a Deus. Eu gostaria que você estivesse atento, que essa palavra é a palavra de Deus. Quando nós abrimos, ela é a palavra de Deus para você e para mim. Louvado é o nome do Senhor. João capítulo 21, versículo 1. Aleluia. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Diga comigo: naquela noite nada apanharam. Naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Diga: a rede não se rompeu. Apesar de ter, pode dizer, apesar de ter vários peixes. De terem vários peixes. Então, ouça. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jesus resolveu fazer um churrasco de peixe, mesmo depois de ressuscitado. Às vezes a gente fala assim: não, vamos ter um momento de comunhão. Mas muitas vezes um momento de comunhão é mais um momento de começão. Às vezes a gente come e a gente também mantém um relacionamento saudável. Está errado? Não. O problema é quando nós ficamos só no momento da começão. Aí é terrível. Mas ouça, o projeto de Deus, ele é fantástico, ele extrapola os limites das circunstâncias que nós vivemos. Eu estava observando esses dias
nessa época de Copa do Mundo aqui no Brasil, as seleções jogando, o país para, a economia para. Eu nem sei se isso é bom para nós. Mas eu sei que a gente acaba torcendo, né? Mas nós estamos tendo algumas surpresas. Uma seleção extremamente cara, como é a da Espanha, eles ganham fortuna de dinheiro, fortuna mesmo, mas eles já estão fora da Copa. A Inglaterra, pelo que eu soube, está perto. Hã? Já saiu? É outra rica. E a Costa Rica? Eu estou achando que esse povo está com a costa quente. Porque, veja bem, esse povo com um orçamento tão pequeno, eles classificaram. Eles estão classificados. Você fala, e o Brasil, pastor? Não sei do Brasil. Eu não sei do Brasil no futebol. Vamos torcer? Vamos. Mas, queridos, nós precisamos torcer para coisas que vão além do que ser campeões de futebol. Nós precisamos orar para que coisas possam ser transformadas no nosso país. Nós, de fato, precisamos orar para que a corrupção acabe no país, ou pelo menos diminua sensivelmente. Porque o tanto de impostos que são arrecadados no nosso país, se forem bem aplicados, o nosso país vai virar país de primeiro mundo. Nós temos condição de dar uma reviravolta no nosso país. Não é justo que um estádio que custe um valor X, gaste-se o dobro. Eu não sei, você fala, pastor, você está acusando? Não, eu estou reproduzindo o que eu leio. E talvez não seja verdade, então não quero fazer afirmação taxativa. Mas algumas coisas que eu já vi, eu posso garantir. Eu estou falando que eu já vi. Não foi só em TV, não. Só em rádio, não. Eu já vi. E já tentaram me corromper também. E eu falei, gente, que história é essa? Esses dias uma pessoa falou assim, você devia sair candidato. Eu fiquei pensando, eu... Nem se me pagarem dinheiro demais. Eu já sou eleito por Deus. Eu sou ministro do Evangelho. Eu sou um privilegiado. Eu posso pregar a palavra do Senhor. Eu não tenho a menor intenção de ser candidato a nada, nesse sentido. E eu quero te dizer que apesar dessas situações que muitas vezes denigrem o nosso país, e muitas vezes até o futebol, alguma coisa pode estar errada, alguns projetos podem estar deformados, algumas coisas podem ter saído do trilho, algo que você planejou, que podia ser tremendo, de repente... Aquela questão está perturbando o país, mas o pior não é quando perturba simplesmente o país, o pior é quando perturba a sua casa, a sua igreja, o seu trabalho, aquilo que mexe com você, a sua saúde, a sua família. E quando nós olhamos e falamos o que está errado, obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. O que está errado? Nas seleções que nós citamos, é bem provável que aqueles craques, eles não conseguiram fazer um projeto homogêneo, com um técnico que pudesse esquematizar as coisas de forma correta. Talvez tenha sido isso. Eu estou levantando hipótese. Mas e na sua vida? O que está errado?
Tem alguma coisa errada? Tem algum projeto que precisa ser redirecionado? Pois eu quero falar sobre um projeto que não deixa a rede romper. O projeto que não deixa a rede romper. Porque existem muitas pessoas que fizeram um projeto errado. Tem outros que começaram bem. E quando eles achavam que ia colher, que ia pescar grandes coisas, a rede rompeu. E eles, em vez de ver o fruto dos peixes, da pescaria que eles empreenderam, de repente foi-se embora. No reino espiritual, eu quero que você entenda como isso é importante. Eu quero que você saiba que nós podemos deixar de ver o fruto da nossa pescaria. Mas eu preciso te dizer, isto num primeiro momento. Vou repetir. Se você está em Deus, se você ouve a sua voz, esse momento em que você viu os peixes irem embora, que você lançou rede e não pescou nada, isso é só o primeiro momento. Porque Deus tem etapas e vai trazer sobre você a bênção dele. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio que é isso que Deus tem para você e é isso que Deus tem para mim. Então, eu quero falar sobre esses aspectos que são importantes. E vamos pegar esse texto para a gente descobrir algumas coisas que aconteceram naquele dia. Aquele pessoal, o Pedro, que era pescador, ele havia pescado a noite toda. Ele com a equipe, ele com alguns. Se você observa aqui, foi Pedro pescar, junto com ele foi Natanael, foi Tomé, os dois irmãos, né, Tiago e João, e mais 2 discípulos. Então deu 7 pessoas. Mas mesmo sendo essa equipe, eles jogaram, eles projetaram, eles fizeram praticamente na madrugada. Quem é pescador aqui? Tem algum pescador de verdade aqui? Eu não sei pescar, eu sou ruim de pescaria. Alguém aqui pesca de verdade? Não tem pescador aqui não? E pecador, tem? Tem, né? Deixa eu falar. Hã? Você é pescador? Qual que é a melhor hora para pescar? Hã? Tem um horário ideal para pescar? À tardezinha, porque o sol não está tão quente. Aqueles pescadores sabiam. É gozado, né? Eu pergunto de pescadores, vocês ficam quietos. E eu sei, eu não vou apontar o dedo aqui não, mas eu conheço uns pescadores aqui. Agora, pecadores, não vou nem falar nada, né? Deixa eu só pensar. Eu quero que você entenda que eles usaram as técnicas ideais para os peixes que eles gostariam de pescar, mas eles não pescaram nada. É isso que nós precisamos entender. Talvez você diga assim, pastor, eles foram pescar porque eles não tinham nada. O Senhor Jesus pergunta para eles, vocês têm alguma coisa de comer aí? Qual é a resposta deles? Não. Nós não temos nada de comer. E eu fico pensando que aquele ali era talvez o 3º, 4º dia, porque era a 3ª vez que o Senhor aparecia. Depois de ressuscitado. Ele venceu a morte. Isso é fantástico. Diga, eu tenho um Deus que morreu por mim, mas ressuscitou. Ele está vivo, ele está aqui e eu posso adorá-lo. Amém?
Nós temos um Deus vivo, que se for preciso, Ele senta na mesa com você, verifica, está faltando alguma coisa? Verifica. Ele olha para você e fala assim, o que você está precisando? Quantas vezes Jesus chegou para aquelas pessoas que o cercavam e disse, que queres que eu te faça? Sabe que muitas vezes nós calamos e nós achamos que Deus não é capaz de fazer o que eu preciso, o que eu almejo? Sabe que muitas vezes nós fechamos o coração porque não discernimos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Ele é capaz, amém? Amém? Ele é poderoso para fazer. Isso faz diferença na nossa vida e na nossa história. Mas, queridos, existem momentos em que, apesar de empreendermos todas as nossas forças, nós não pescamos nada. Alguém já foi para uma pescaria e teve que passar numa peixaria na volta, comprar um peixinho para levar e falar, mulher, foi o único peixe que nós achamos. Nem fala, para não ter que mentir muito. Foi o único peixe. Você já saiu para pescar e não pescou nada? Eu não saio mesmo, então difícil. Mas eu já ouvi gente falar, olha, nós preparamos o barco, nós montamos a traia, nós montamos barraca e não pegamos nada. Ouça, nós podemos ficar frustrados, mas ouça, nós podemos ficar frustrados não porque saímos por um período de lazer e não conseguimos pescar peixes. Mas muitas vezes investimos numa empresa e não vemos o fruto. Muitas vezes investimos na nossa casa, achamos que investimos, e não vemos os nossos filhos, o nosso esposo dar a resposta. Muitas vezes falamos, poxa, mas eu investi na minha saúde, eu fazia academia, eu comia só produtos integrais, diet, tal. E de repente eu estou doente, o que acontece? Eu investi no ministério e não vi o fruto que eu entendo que seria o ideal. Eu quero que você entenda por quê. Muitas vezes nós não apanhamos o que nós poderíamos apanhar. Aquilo que nós não poderíamos pescar e não pescamos. Primeira coisa que eu quero que você saiba, por que muitas vezes, no primeiro momento, nada acontece. Primeiro, para que nós saibamos que a estratégia sem a presença do Senhor Jesus, ela não produz resultado. Diz, sem Jesus, sem resultado. Nós precisamos discernir isso. Você pode conhecer todas as estratégias de pescaria, você pode saber o melhor lugar. Você acha que Pedro, que tinha um negócio de peixes, ele não pescava só para lazer, só por lazer, peixe, ele pescava profissionalmente. Ele sabia as estratégias, mas mesmo assim, ele não pescou nada. Ele sabia o melhor horário, a melhor técnica. Ele sabia os melhores lugares, mas mesmo assim, eles não pegaram nada, eles não pescaram nada. Sabe, você pode conhecer técnicas, mas ouça, você pode ser um excelente vendedor, que venda também tem técnica. Você pode ser um excelente advogado, você pode ser um excelente médico, você pode ser um excelente administrador, você pode ser um excelente falador, você pode ser um ótimo orador, mas isso pode não produzir nada na sua vida,
Se você não ouvir, se você não dispor o seu coração, de deixar que o Senhor Jesus se faça presente e que gere milagres na sua vida, que Ele interfira, irmãos. Eu lembro quando meus filhos ficavam doentes, quando eram pequenos, muitas vezes a gente corria, vamos, tem remédio aí na prateleira? Tem aí no armário? Será que tem algum médico de plantão? Hoje tem muitos médicos de plantões, mas naquela época era bem mais difícil. Hoje existem muitas farmácias de plantões durante toda a noite, mas naquela época era muito mais difícil. Estou falando de coisa de 25, 26 anos atrás. E eu lembro que uma vez eu perguntei para Moema, Moema, tem tal remédio aí, porque o Rafael é aquele filhinho meu lá, Rafael, faz assim, aquele menino ali, ele é meu filho, tá? Já cresceu um bocadinho. Mas na época ele tinha um ano e pouco. A minha segunda filha não tinha nem nascido. E a gente já conhecia aquela febre persistente. A gente forçava ele a tomar o remédio, ele jogava para fora. Eu lembro que a gente ficou tão inquieto que a Moema me acordou no meio da madrugada depois de ter um sonho. Ela acordou, foi lá e pôs a mão nele, ele estava pelando de febre. Eu lembro que nós procuramos os remédios, não tinha. Aí nós falamos, vamos orar. Nós devíamos fazer a oração como opção número 1, independente de qualquer coisa. Independente da técnica, dos remédios, da tecnologia. Nós devíamos ter isso na alma e no coração. E eu lembro que eu ajoelhei de um lado da cama, nós pusemos ele na nossa cama de casal. A Moema ajoelhou de um lado, eu do outro, e nós impusemos as mãos sobre ele e começamos a orar e clamar com o coração e crendo. E eu senti que a minha mão, e ele que estava chorando, a minha mão começou a suar. Mas enquanto orávamos, ele dormiu. Quando nós acabamos de orar, nós colocamos as mãos sobre ele. A febre tinha passado completamente. Eu olhei e falei, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Irmãos, eu não era nem pastor naquela época. Mas eu percebi nitidamente que Deus queria me ensinar que se Deus não colocar as mãos, nós vamos trabalhar sozinhos. Nós vamos brigar sozinhos. Sabe, muitas pessoas falam assim, pastor, será que não era melhor a gente fazer um culto? Aconteceu isso essa semana. Um culto às 3 da tarde. É porque a violência aumentou. Irmão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É o que a Bíblia diz. Inútil vos será levantar cedo, levantar de madrugada, comer, trabalhar até tarde. Existem coisas que ou Deus coloca as mãos, ou vai virar água. Diga comigo, o Senhor me ensina a clamar a tua mão em tudo que eu fizer, em nome de Jesus. Irmãos, inclusive no seu namoro, tá? Porque tem gente que não quer nem orar pelo namoro. Porque tem gente que sabe que se orar, o Senhor vai levar. Ele sabe, ele tem consciência. Ore por tudo, inclusive pelo seu namoro. Se o Senhor levar, é porque Ele tem algo muito melhor para você, amém? Então tranquiliza seu coração. Outra coisa importante,
Nós precisamos entender que muitas vezes não pegamos nada, não vemos o fruto do nosso projeto, porque nós precisamos voltar ao passado de dependência de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes não colhemos, não pescamos nada, porque nós esquecemos da direção de Deus. Às vezes Deus te chamou para ser pastor, para ser um líder de célula, para discipular uma pessoa, para investir num projeto, para amar vidas, para visualizar algo além, que vai além do seu nariz. Irmãos, você pode ter um nariz grande, mas você precisa ver além do seu nariz. Porque isso faz parte do projeto de Deus. Sabe qual é o grande problema? O Pedro era pescador. O Pedro era pescador. E junto com ele, entre os filhos de Zebedeu, um deles era João. E ele foi junto. Os dois eram da área. Eles foram. Mas é como se por um momento eles esquecessem que o chamado principal deles não era pescar. Que o chamado principal da vida deles era pescar homens. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Sabe, chegou um tempo na minha vida que Deus falou: chega. Chega do seu negócio, chega do seu escritório imobiliário. Eu te chamo. Vem. Eu pensei que eu nunca deixaria de trabalhar secularmente. Talvez até por um certo orgulho, pensando, eu não tenho salário da igreja, então isso é ótimo. Traz até mais credibilidade. Irmãos, eu fiz isso durante quase 11 anos. Mas agora, o Senhor começou a me ensinar que eu precisava depender inteiramente dEle. Sabe que muitas vezes o Senhor permite que tenhamos frustrações por um breve momento, para que a nossa entrega seja plena. Você precisa discernir isso. Porque também, muitas vezes, não apanhamos nada, porque Ele quer nos ensinar plena, completa dependência de que o Senhor Jesus vai fazer coisas além. Ele quer te ensinar a andar por fé. Andar por fé não é fácil. Irmãos, e não é fé no bolso do outro. Não, pastor. Tem gente que fala assim, é porque eu vivo pela fé. Uma vez, quando eu ministrava na casa de recuperação, eu era jovem ainda, e eu fui ministrar uma das aulas na casa de recuperação de homens, não é das mulheres não. E aí um daqueles irmãozinhos chegou em mim e falou assim, eu levei um violão velho, verde que nós tínhamos, para tocar, e eu toco um pouquinho, bem pouquinho. Menos do que isso que você pensou. Aí eu estava ali, e tocando, e cantando com ele, de repente, a hora que acabou, depois que a gente ministrou, que a gente pregou para aquele pessoal, um irmão chegou para mim e falou assim, ô irmão, eu não era pastor, eu era bem jovem, o senhor não está sentindo de doar esse violão para mim? Falei, como? É porque aqui nós praticamos a fefa. Eu, fefa? O que é fefa? Ele, fé falada. Fé falada. O senhor não está sentindo, hein, Ronaldo, o senhor não quer me dar aquele carro seu bonito? Repartir lá o seu salário? Irmãos,
Se eu ando por fé, Deus vai providenciar para mim o que eu preciso. Vai providenciar para você também. Amém? Você precisa crer e descansar, porque isso é o que Deus faz. Jamais esqueça disso. Você precisa aprender a andar em comunhão com Deus. Ter seu tempo a sós com Deus, ali, de oração, de dependência plena. De forma que você não tenha dúvida de que Ele é poderoso para fazer mais do que você poderia imaginar. Ele é poderoso. Diga, louvado seja o Senhor. Porque eu tenho um Deus poderoso. Ele criou os céus, Ele criou a terra. E Ele me criou. Então Ele cuida de mim. Diga em fé, Ele cuida de mim. Nós cantávamos uma música assim, Deus cuida de mim, a sombra. Deus cuida de mim, eu amo a tua casa e não ando sozinho. Deus cuida de mim, Ele cuida de você, não esqueça disso. Ele é um Deus que olha para você, Ele te ama tanto. É por isso que a Bíblia diz que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamento de bem, não de mal. Para dar aquilo que você necessita. Em Mateus, no capítulo 6, o Senhor, ali no Sermão da Montanha, Ele diz assim, qual é o pai que o filho pede para ele, me dá um peixe, ele dá uma cobra? Qual é o pai que o filho pede, me dá pão, ele dá uma pedra? Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, ainda mais o nosso Pai que está nos céus, vos dará boa dádiva. Dará o Espírito de Deus, dará o que você precisa, se você aprender a pedir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo o que bate, não, vou voltar, eu comecei a inverter as ordens, e vocês também, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Glória a Deus, vai abrir. Deus vai colocar peixe no seu mar. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu tenho visto isso. Mas eu quero ir um pouco além. Naquela noite eles nada apanharam, porque o Senhor Jesus queria treiná-los a viver inteiramente pela fé. Pela fé nele. Não é fé na conta que eu tenho no banco, não. É fé nele. Veja no verso 4 que eles não reconheceram que era o Senhor Jesus. Eles não reconheceram. Muitas vezes a ação de Deus está tão perto de você e você não reconhece que Ele quer te ensinar, quer falar, quer tocar, quer viver ao seu lado. Então, pense nisso. Pense nisso. Isso vai mudar a sua vida. Mas veja bem, o Senhor viu a situação. Ele vê a sua situação. E o Senhor perguntou para eles, vocês têm alguma coisa de comer? Vocês têm alguma coisa aí? No verso 5. Tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam o quê? Eles responderam o quê? Pela fé eu tenho pão demais e peixe sobrando. Foi isso que eles responderam? Não. Eles disseram, nós não temos. Essa é a realidade, Senhor Jesus. Nós não temos. Então, Senhor, a coisa aqui
Está feia. Mas veja, o Senhor queria ouvir a voz dele. O Senhor queria ouvir o reconhecimento de que eles necessitavam. Assim como Jesus fazia com os seus discípulos, Ele faz conosco, Ele faz com você. Você precisa discernir esse propósito de Deus na sua vida. O Senhor Jesus então diz para eles, olha o que Ele diz, verso 6, lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando nós ouvimos a voz de Deus, eu quero abordar aqui alguns tópicos e quero fechar essa mensagem. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós percebemos que o projeto de Deus é que as redes se encham e não se rompam, o propósito do Senhor para você, para mim, para essa igreja, é que as redes se encham e não se rompam. Se você crê nisso, para que isso seja realidade na sua vida, você vai ver que há resultados quando ouvimos a voz do Senhor. A primeira delas é que haverá uma grande pescaria, além do que imaginávamos. Deuteronômio capítulo 7 diz, se ouvirdes a voz do Senhor, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 7, verso 12 e 13. Se você pega também, Deuteronômio 28, 2 diz, se ouvirdes a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão. Mesmo que você queira fugir da bênção, a bênção te alcança. Mas tem uma condição. Qual é a condição? Se ouvirdes. Ouvir é falar assim, ó pastor, eu fui domingo no culto. Eu ouvi o que o senhor pregou lá. Fiquei até torcendo para o senhor acabar logo, mas eu ouvi. Eu tive paciência. Ouça-me, eu não estou falando desse tipo de audição. Eu estou falando daquilo que você ouve na alma. Aquilo que você quer com todo o seu coração. Eu sempre falo, Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós precisamos querer. Haverá uma grande pesca em todas as áreas da sua vida. O Senhor vai abrir o seu bom tesouro. Deuteronômio 28, 12. Diga comigo, o tesouro do Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Por isso nós somos a igreja do bom pastor. Porque o que ele tem para você é bom. É muito bom. Então não abra mão disso. Você precisa discernir como isso é importante na sua vida. Você pode dizer, irmãos, vamos ser sinceros. Você já abriu alguma empresa? Já quebrou? Só pensa. Não precisa nem falar, não precisa nem mexer. Você já prestou algum concurso e não passou? Você já prestou algum vestibular e não passou? Ixi. Você já tentou ser líder de um pequeno grupo e ele não prosperou? Você já investiu no ministério e de repente você não viu o fruto? Irmãos, o primeiro momento nunca deve definir a sua história. O primeiro momento quer te ensinar a depender, a ouvir, a ser sensível à voz de Deus. Você precisa discernir que nós precisamos continuar a jogar as redes sobre a voz do Senhor. Quando nós fazemos isso, uma grande colheita virá. Uma grande pescaria você vai
trazer para o seu barco. Você vai ver milagres que vão te surpreender. Não tenha medo. Quando você ouvir a voz do Senhor, haja. Quando você ouvir a voz do Senhor, tenha atitude. Irmãos, tem gente que desiste tão facilmente. Abraham Lincoln, ele abriu 2 vezes uma empresa e quebrou. Ele foi candidato 6 ou 7 vezes, eu não me lembro direito, para deputado, lá nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, no partido dele, falou assim: eu quero ser candidato a presidente da República. Alguém chegou assim e falou assim: lá vem o senhor fracasso. Lá vem o senhor fracasso. Mas mesmo assim ele foi candidato, foi eleito e foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos da época. Ele aboliu a escravatura e ele marcou a história. Se você entende, por exemplo, Demóstenes, né, um dos maiores oradores da antiga Grécia. Você sabia que a dicção dele era horrível? Mas ele acreditava que podia mudar aquela história. Ele passou a treinar colocando pedrinhas dentro da boca para treinar a língua. Ele ia para a beira da praia e ele começava a gritar e falar falar bem alto, para que a voz dele fosse ouvida além do barulho das ondas do mar. Ele se tornou o grande orador da Grécia. Queridos, se homens no mundo secular conseguiram isso, imagine você quando você propõe fazer algo para Deus, algo para honrar o nome do Senhor, algo para investir na sua família, porque você quer ver famílias abençoadas. Irmãos, nós fomos surpreendidos hoje, esses 3 dias. Nós levamos meninos de 11 até 15 anos. Aqui só tem 3, muitas famílias, eu sei que foi cansativo. Mas Moema, vem cá um pouquinho. O que aconteceu com esses meninos que estavam ali? Você fala: pastor, mas eram meninos. E daí que eram meninos? Você acha que Deus vê o coração do seu filho? Ou você acha que só você que vê? Na verdade, muitas vezes você não conhece nada do seu filho. O que aconteceu ali? Paz do Senhor, irmãos. Como o Eduardo está dizendo, esse final de semana nós fomos com um grupo de pré-adolescentes e adolescentes, né, para o encontro. E a gente teve ministrando para esses adolescentes durante esse semestre o curso de Fundamentos da Fé, com a Márcia. E esses meninos, assim, Deus começou a trabalhar na vida deles, né? E nós estamos preparando eles para o batismo, que vai ser no próximo domingo. E então nós propusemos a fazer o encontro com eles separado, por causa da idade. Irmãos, e assim foi algo muito lindo. Quando eu orava por eles, eu pedia a Deus, falava: Deus, eu quero que seja marcante para eles. Que realmente a presença do Senhor marque ali a vida deles, para que eles nunca mais esqueçam. E eles possam levar isso para a vida deles inteira. Eu tenho muito encargo, irmãos, porque Deus tem falado conosco que nós não devemos perder nenhum, né? E para não perder, a gente tem que cuidar. E a gente tem que ministrar o que a gente tem que ministrar a cada dia. Nós, como pessoas, como líderes que estamos sobre a vida deles, e vocês, como pais, né? As pessoas que Deus tem colocado como pais na vida das crianças. E ali naquele lugar, Deus fez algo muito lindo, né? Desde o início, primeiro dia é um dia, né, mais difícil, que é o dia que está começando, mas o Espírito Santo, ele é muito sábio, né? E as palavras, elas são gradativas, e Deus foi falando, ministrando, e nós
vimos assim as crianças ali passando, né, pelo momento de Peniel, né, de encontro com Deus, pelo a cura, né, pela confissão, pelo arrependimento, pela cura. E muito lindo, irmãos, porque a gente pensa que por serem jovens, eles não têm feridas, né? Eles não têm coisas, sentimentos que amarram a vida deles. E quando nós vamos para um momento assim, a gente percebe que eles têm, né? E assim, você vê uma criança de 11 anos chorando porque quer conseguir liberar perdão, né? E quer ser liberta daquilo. Então, aquilo é uma coisa muito linda, né? E a gente teve casos assim de terminar a palavra e a criança continuar lá, né? Chorando e tudo, e eu ter que ir, sentar e ouvir, e ministrar na vida dela, né? E assim também como depois do Espírito Santo, tinha umas que não queria parar de rir, né? Porque uns Deus visita com choro, outros Deus visita com riso. E foi assim uma coisa muito linda que Deus fez lá. E assim, eu creio que eu estou investindo num propósito, que cada pessoa que trabalha com criança, com jovens e com adolescentes, está investindo em um propósito. Porque Deus tem um propósito para cada pessoa e cada pessoa é especial. E nós tivemos alimentando isso na vida deles durante esses dias. E acho que no sábado, um adolescente, ele chegou no púlpito assim, ele estava lá e eu cheguei perto dele, que minha Bíblia estava assim próxima, e ele falou assim, um dia eu vou estar aqui. E eu não sei se ele tinha toda a noção do que ele estava falando, mas eu creio que isso vai se cumprir na vida dele. Eu falei, vai mesmo, em nome de Jesus. Né? E na hora que eu tive a oportunidade, eu falei, se você quer estar lá, se você quer ser um pastor, comece a pensar e a agir como um pastor, a cultivar desde já, a sua vida para alcançar aquilo que Deus tem para você. Então, irmãos, o que Deus fez lá foi assim, foi lindo. Deus sempre supera as nossas expectativas. E nós que somos obreiros, nós recebemos dobrado. Porque nós vamos orar com um, a gente recebe. A gente vai orar com o outro, a gente recebe também. Então, a gente sai de lá transbordando. E, embora eu esteja muito cansada fisicamente, né? Nós tivemos um espaço de lazer ontem com eles à tarde, eu estava rindo, porque os meninos me chamaram para jogar bola com eles. Eles queriam que eu jogasse bola com eles, irmãos. Futebol. Aí eu brinquei com ele, falei, olha, eu tenho energia, mas não é desse tanto não, não tem idade para isso não. Aí eu falei, os obreiros mais jovens vão jogar futebol junto com vocês. Mas é um cansaço gratificante, porque realmente ver a obra de Deus, né? Ver aquilo que Deus faz na vida das pessoas é uma coisa muito tremenda. E eu posso dizer para você, irmão, sem chavão, o encontro realmente ele foi tremendo, porque a presença de Deus se manifestou lá, porque nós vimos as crianças serem batizadas com o Espírito Santo, nós vimos as crianças serem curadas, nós vimos o poder de Deus agindo na vida daqueles adolescentes, daqueles pré-adolescentes ali, e foi uma grande bênção. Deus surpreende a gente, e eu creio que Ele vai se surpreender também, amém? Mas deixa eu continuar. Os resultados, quando ouvimos a voz do Senhor, é que vai haver paz no meu coração para agir, mesmo depois de tantas frustrações. Vai haver paz. Sabe, a Moema, ela é muito inquieta. E ela é minha esposa, para quem não conhece, né? Até um tempinho. E ela é muito inquieta. Esses dias ela estava orando, intercedendo, mas ela fica inquieta, preocupada com os detalhes. Falei, é importante que se preocupe com os detalhes, mas é importante descansar. Entregar e descansar. Muitas vezes nós somos assim, nós achamos que é pelo nosso esforço. Não. Quando Deus te falar algo, haja de acordo com aquilo que Deus falou. Mesmo que você já tenha vivido frustrações. Há uma palavra do Senhor, o Senhor diz, joguem a rede. Eles tinham jogado quantas vezes durante toda aquela madrugada e nada pescaram. Mas sob a palavra do Senhor eles lançaram. Pois eu quero te falar, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Lance a sua rede.
Lance a sua rede na sua família. Lance a sua rede na sua comunhão com Deus, no seu tempo de oração, no seu ministério. Lance a sua rede. Amém? Você vai ter paz para fazer isso. Mesmo que você já tenha vivido momentos de frustração, o Senhor estará com você. Um outro aspecto. O resultado de ouvirmos o Senhor também é que eu vou reconhecer a presença do Senhor perto de mim. No verso 7 eles disseram assim: aquele discípulo a quem Jesus amava, esse é João, ele disse a Pedro: é o Senhor. Ele reconheceu, é o Senhor. Você está reconhecendo que o Senhor está fazendo algumas coisas na sua vida? Então haja. Não tenha medo de agir de acordo com aquilo que o Senhor diz. Um outro aspecto importante, quando ouvimos a voz do Senhor, é que a reverência ao Senhor Jesus vai aumentar. Olha o que diz o final do verso 7. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque ele se havia despido e lançou-se ao mar. Ele percebeu que as vestes dele não estavam adequadas. Quantas vezes nós levamos a vida com Deus sem temor? E a Bíblia, quando fala de temor, não fala de medo, fala de reverência. Fala de reconhecimento da presença dele. Sabe, queridos, muitas vezes, muitas igrejas, eu mesmo já vivi isso, acham que o templo é sagrado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não habita dentro do templo, dentro deste lugar. Ele habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, a Bíblia diz isso, porque o Espírito habita em você. Ah, pastor, então nós podemos conversar, passar mensagem, eu posso levar a vida na flauta? Depende. Depende de que tipo de vida você quer viver. Se você quer ter a plena vitória que vem de Deus para a sua vida, tenha temor e reverência. Quando nós nos reunimos aqui, desliga seu celular, pare de passar mensagem. Eu descobri, às vezes a gente está aqui de cima, a gente não vê. Tem gente que está sentado um lado, o outro do outro, e está mandando mensagem para ele. Agora, eu já vivi isso, sentado num restaurante, alguns jovens lá. Ô fulano, hã? Ele nem sabe o que a gente está falando. Ele está na mesa, comendo com você e conversando com milhares de pessoas ali no seu celular. Quando você parar para conversar com alguém, fale com ele. Mas a hora que você parar para adorar ao Senhor, igual nós reunimos aqui, tenha reverência. Cinja! Pedro percebeu, eu não estou adequado para estar diante do Senhor. Eu vou me vestir. Você fala, pastor, então, se eu estiver tomando banho eu não posso orar? Não é nada disso, não me entenda mal. Você pode, a Bíblia diz, orai sem cessar, em todo o tempo. Até quando você estiver fazendo o número 2, você pode orar. Mas há um detalhe, quando nós pararmos para reunir, para adorar, Ele é digno de ser buscado em primeiro lugar. Porque se você o buscá-lo em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 fala sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não abra mão de ter o seu tempo a sós com Deus, de ler a palavra, de falar a palavra, de viver a palavra, de quando reunimos aqui, entender, Deus, esse é um momento de culto, de celebração, eu te adoro, eu te celebro, meu coração está aqui. Irmãos, é horrível pensar que você está aqui e está pensando, poxa, hoje está passando
o jogo da Alemanha com a Inglaterra. Misericórdia. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós precisamos discernir como isso é importante. Agora, para fechar, eu quero te falar que quando você ouvir a voz do Senhor, você vai lançar, você vai pescar uma grande pescaria, mas há um detalhe: as redes não vão se romper. As redes não vão se romper. A pescaria vai ser grande, porque eram 153 grandes peixes. Não era lambari não, gente. Já viu o tamanho do lambari? Não era lambari. Eu não sei o tamanho exato, mas é mais ou menos assim, não é? Um lambari. Eram 153 grandes peixes. Agora é interessante, se você vai lá em Lucas capítulo 6, na pescaria antes do Senhor ressuscitar, quando o Senhor, eles ouviram, eles também obedeceram: Senhor, nós não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar minha rede. Mas quando vieram, as redes estavam se rompendo. Sabe, nós crescemos quando ouvimos a voz do Senhor. As etapas que nós vamos viver, elas serão tremendas. Você precisa discernir uma coisa. O apóstolo Pedro era pescador, mas quando Deus chamou, quando Jesus chamou a João, ele estava consertando as redes. Numa igreja, nós precisamos de pescadores e nós precisamos de gente que costura, que arruma as redes. Gente que discipula, gente que ama, gente que abraça, gente que canta, gente que toca, gente que mexe no som. Irmão, você acha que é fácil? A turma que mexe no som lá tem que ficar mexendo os botãozinhos santos. Deus abençoe vocês também. Aqueles que intercedem, todos nós devemos orar. Todos nós precisamos evangelizar, mas nós precisamos lançar as redes, sem medo. Porque quando lançarmos, você vai trazer uma grande pescaria. Essa igreja foi chamada para lançar uma grande rede. Eu lembro que um dia o Almirão me compartilhou uma visão que ele teve. Não sei se ele se lembra. Ele me falou que via uma grande rede que era lançada de um helicóptero. Ele disse que aquela rede era puxada e ela resistia. Mas tinha tanto peixe naquela rede. É isso mesmo? Não sei se eu estou lembrando direito. Eu creio que esse é o tempo. Esse é o segundo momento. É o momento da ressurreição, é o momento que o Senhor está liberando uma palavra, é o momento de lançarmos a rede, e é o momento de trazermos sem que ela se rompa. E eu quero te falar, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida, lance a rede. Lance a rede. Ouça a voz do Senhor. Tenha intimidade com Ele, reconheça quem Ele é, não tenha medo de absolutamente nada, tenha reverência, porque uma grande pescaria virá na sua vida. Amém? Fique de pé, por favor.